Fala pessoal, aqui é o professor Thiago e este é o canal Físico-Química em 5 minutos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre soluções regulares. Então pessoal, o modelo de soluções regulares foi desenvolvido por um químico americano chamado Joel Hildebrand. É um modelo muito útil para descrever desvios do comportamento ideal de soluções, ok? Então em outro vídeo a gente fala um pouco sobre soluções ideais, como por exemplo no vídeo sobre a lei de Raoult, e tem várias soluções que apresentam desvios da idealidade. Uma das maneiras de se trabalhar, de se descrever esses desvios, é utilizando o modelo de soluções regulares. E para se compreender esse modelo, é preciso relembrar as equações termodinâmicas que descrevem soluções ideais, ou mais especificamente, que descrevem misturas ideais. Então nós temos aqui a equação para o ΔG de mistura, nRT, XA ln de XA mais XB ln de XB, para uma mistura binária, né, de um componente A com um componente B. A entropia de mistura é mostrada aqui, diferencia apenas por um sinal de menos e pela ausência da temperatura, visto que ela é obtida pela derivação de ΔG em relação a T. E a gente tem, pessoal, que ΔH e ΔV de mistura são iguais a zero, ou seja, não há calor de mistura numa mistura ideal, e o volume final das duas substâncias misturadas é igual ao volume, a soma do volume das duas substâncias puras, ok? A mistura é espontânea, pessoal, devido ao aumento da entropia. Como é que a gente sabe que a mistura é espontânea? O termo XA ln de XA mais XB ln de XB dá negativo, porque a fração molar dos componentes é sempre um número menor que 1 e o logaritmo vai ser um número negativo, ok? Como o ΔG é ΔH menos ΔS, a gente pode ver que o que faz ΔG ser negativo é o aumento da entropia, ok? É bem interessante representar essas equações nesse gráfico aqui, ó. A gente tem que para qualquer composição a entropia aumenta, a curva de ΔS é para cima, o valor de ΔG diminui, é negativo para qualquer valor de XA, enquanto que o valor de ΔH e ΔV é igual a zero, ok? O que significa o ΔH igual a zero, pessoal? Para gases, a gente pode interpretar que simplesmente as moléculas não interagem umas com as outras, então não há nenhuma diferença de energia ao você fazer uma mistura. Entretanto, em misturas líquidas, a condição de ΔH de mistura igual a zero só é satisfeita se os componentes da mistura forem quimicamente bem semelhantes. E isso é pelo seguinte: na condição deles serem quimicamente bem semelhantes, a energia das interações moleculares entre os componentes na mistura será igual à energia das interações moleculares nos componentes puros. Vou mostrar aqui um esqueminha para você. Então, imagina numa mistura binária, um componente A com um componente B. Inicialmente, eles estão puros, então moléculas de A interagem com outras moléculas de A, moléculas de B interagem com outras moléculas de B. Quando a gente faz a mistura, a gente forma dois pares de interação AB, ok? Quando a solução é ideal, a energia da interação AB, que eu vou representar por epsilon AB, é igual à energia da interação AA e à energia de interação BB, de maneira que a gente pode escrever que o delta epsilon, ou seja, a variação da energia de interação dos componentes, que é dado por essa equação, é zero para uma solução ideal, ok? Entretanto, quando os componentes de uma mistura forem quimicamente diferentes, esse delta epsilon vai ser diferente de zero, e a solução terá um calor de mistura não nulo. Nesses casos, pessoal, a entalpia de mistura pode ser obtida de uma fórmula bem simples, como mostrado aqui. ΔH vai ser igual a essa variação de energia de interação, esse delta epsilon, vezes Na vezes Nb. Mas geralmente você não encontra a equação dessa forma. É mais conveniente introduzir um parâmetro que eu vou chamar aqui de beta. Alguns livros usam também a letra xi, ok? Eu vou dizer que esse beta é o delta epsilon sobre RT. E com esse formalismo, a gente pode escrever que o ΔH de mistura é igual a beta nRT XA XB. Se você lembrar que XA é igual a NA sobre N e que XB é igual a NB sobre N, você facilmente vê que essas equações são todas equivalentes, ok? Então, para uma solução regular, pessoal, a gente vai ter o ΔH segundo essa equação.
Então, uma solução é regular quando, apesar de a entalpia de mistura apresentar desvios da idealidade, a entropia de mistura é ideal. Ou seja, em uma solução regular, há desvios da idealidade devido à entalpia, mas a entropia da mistura é igual a ideal. Os desvios da idealidade observados em soluções, eles são comumente expressos em termos de grandezas em excesso. Aqui parece um termo a mais, pessoal, mas é bem simples, ok? Então, uma grandeza qualquer em excesso, que eu vou representar como um J e um E sobrescrito, nada mais é do que a diferença entre o ΔJ real menos o ΔJ ideal. Portanto, a gente pode definir uma solução regular como aquela em que a entropia de excesso é igual a zero, ou seja, a entropia de mistura é igual à entropia de mistura de uma solução ideal, e a entalpia de excesso é diferente de zero, ou seja, há uma diferença entre a entalpia de mistura da solução e a entalpia de uma solução ideal, ok? A energia livre de Gibbs para uma solução regular fica como mostrado aqui, pessoal. A gente simplesmente adiciona o termo beta XA, XB na equação de uma mistura ideal. Aqui é bem importante prestar atenção no seguinte, pessoal. A soma XA ln de XA mais XB ln de XB, ela é negativa, ok? Então ela ajuda a mistura a acontecer, digamos assim, porque a gente sabe que para processos da pressão constante, se ΔG for negativo, o processo é espontâneo. Portanto, a gente precisa examinar o sinal de beta para analisar em que situação a mistura é favorável ou não. E o que a gente observa é o seguinte: quando o sinal de beta for negativo, a mistura é favorável. Isso porque todo aquele termo entre parênteses na equação será negativo. E ΔG de mistura sendo negativo, o processo fica espontâneo. Quando beta é igual a zero, a gente tem um comportamento de uma solução ideal. Quando beta é maior que zero, a gente tem uma mistura que é termodinamicamente não favorável. Isso porque, se o módulo do termo beta XA XB for maior do que a soma do termo ali entrópico, que é o XA ln de XA mais XB ln de XB, o ΔG pode ficar positivo, ok? E o processo passa a ser não espontâneo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!